Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Estado que está morrendo, o Estado democrático de direito que está morrendo, segundo o senhor Alisson Diego Batista Moraes, nessa coluna aqui para o consultor jurídico, para a Conjur, né? Vamos entender o argumento dele, porque é um argumento muito engraçado, um argumento que eu já ouvi em outros lugares, né? Como que a direita está destruindo a democracia. A culpa nunca é da esquerda, nunca é da extrema esquerda, é a extrema direita que está destruindo a democracia e não sei o que lá. O pessoal de direita é eleito, assume, perde eleição, sai, e, no entanto, são eles que estão destruindo a democracia. Não é estranha essa história? Esse pessoal não olha para o próprio umbigo, não vê exatamente o que eles fazem. Muito pior, na verdade, a esquerda é muito mais agressiva nessa questão de minar a democracia. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por José Souza, o Peter gosta do Coelhinho e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal está apavorado aqui, ó. Ascensão da extrema-direita na Europa e ameaças ao Estado democrático no Brasil, né? Então, olha só como é que a extrema-direita que é o problema. Não é a esquerda, é a direita que é o problema, né? Ele fala aqui, ó, o livro que ele se referencia é Como as Democracias Morrem, um livro do Levitsky em que ele coloca que a questão da democracia é que ela é muito frágil. Você, quando está no poder, você pode alterar o Estado de forma que o Estado se torna praticamente antidemocrático. Ou seja, não tem mais alternância no poder, né? E ele acusa, olha só, o Viktor Orbán, o Narendra Modi, o Duterte, Netanyahu, Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Ué, mas que coisa estranha, esse pessoal todo entrou no Estado, é verdade, né? Alguns já saíram, o Trump saiu, o Bolsonaro saiu, o Duterte não sei como é que tá, o Netanyahu, Boris Johnson saiu também. Ou seja, e ele esquece de lembrar, por exemplo, da Venezuela, de Cuba, né, que são lugares em que, da mesma forma, o Maduro chegou na presidência da Venezuela de forma democrática. O que o Maduro fez foi exatamente o que prevê o Levitsky e o Ziblatt no livro deles, de usar mecanismos institucionais para se manter no poder. E é o que está acontecendo aqui no Brasil com o governo do Lula. Não foi Bolsonaro que está ameaçando a democracia, não. É o Lula que está ameaçando a democracia aqui, com o Alexandre de Moraes calando a boca de todo mundo, proibindo liberdade de expressão, apoiando esse apoio absolutamente escancarado entre o STF e o Executivo aqui no Brasil. O Lula que está usando exatamente esse mecanismo de institucionalização para evitar a troca de poder, evitar a alternância de poder. No entanto, para eles o risco é a extrema-direita, né? Mas é o que eu falo para vocês. Por que isso? É o pavor dos caras, eles estão apavorados. Eles estavam acostumados, a extrema-esquerda estava acostumada há muito tempo a ter o controle da situação, a se ver no controle da opinião pública de forma geral. Conseguia muito fácil isso, por quê? Por conta da informação centralizada. Eles tinham o domínio, né, que foi obtido lá com as ideias do Gramsci, né, de dominar a academia, dominar os professores e dominar a mídia. E tendo isso, praticamente eles dominavam o que o brasileiro pensava, o brasileiro médio pensava. Naquela época você tinha a lavagem cerebral da esquerda aqui, né? Você tinha fonte única de informação que não tinha como se livrar dela. O que aconteceu? Veio a internet, veio as mídias sociais, as redes sociais, e com isso as pessoas começaram a conversar entre si e perceber o engodo que são essas informações da mídia tradicional, a quantidade de fake news que tem na televisão tradicional, né? E embora eles acusem as redes sociais de terem fake news e coisa e tal, é muito mais fake news lá, e lá são fake news muito mais efetivas. Se eu falo uma besteira aqui, você vai encontrar um monte de gente nos comentários me criticando, falando errado, divergindo e coisa e tal. Sempre tem, em rede social, sempre tem opinião divergente. Você não consegue fazer lavagem cerebral porque sempre tem opinião divergente. Na Rede Globo não, quando o William Bonner fala alguma coisa, você não vê o comentário do pessoal lá, não, o William Bonner está falando besteira, não sei o que lá. Não aparece isso, né? É tipicamente um meio de informação em massa. Isso pegou a esquerda desprevenida. Eles estavam muito senhores da situação, achavam que tinham dominado tudo e estão apavorados. Por quê? Porque estão perdendo o controle. E vão perder. E não importa o quanto eles acusem a direita de ser antidemocrática ou o que quer que seja, na verdade, eles são muito mais antidemocráticos do que a direita. Continuam perdendo. O caso da França, o que eles estão apavorados é isso. Olha aqui, né? Hoje tem eleição na França, é o primeiro turno da eleição da França, tá? É eleição para a Assembleia Nacional, ou seja, é eleição para o parlamento lá. Só que lá
voto distrital. Então, é o que eu acho que deveria ser o ideal. Aqui no Brasil devia ser voto distrital também, né? A França ela é dividida em um monte de distritos eleitorais e cada distrito elege o seu deputado que vai representar aquele distrito no Congresso, lá na Assembleia Nacional da França, né? Só que aí o que acontece? Se em cada um desses distritos é uma eleição majoritária, né? Tem que ter mais de 50% dos votos. Então, se um candidato num distrito não tiver mais de 50% dos votos, os dois candidatos que ficaram em primeiro lugar têm o segundo turno no dia 7, no próximo domingo, né? Então, ou seja, a eleição é hoje e no próximo domingo. Hoje a gente já deve ter uma boa noção de como é que foi o resultado, quem ficou na frente. Imagina-se que o partido da Marine Le Pen deve ficar na frente, mas a gente não sabe, né? Eleição é eleição. Vamos ver o que vai acontecer. Resultado final só domingo que vem, né? Certamente a gente vai fazer um vídeo falando sobre os resultados dessa eleição aqui, mas eu quero já fazer esse vídeo agora falando sobre o pavor do pessoal aqui, ó. Olha o Jamil Chad aqui, ó. Carta aos franceses. Nas mãos de vocês está o destino das democracias. Olha como é que o cara é dramático. Não, porque se for a direita, acabou a democracia. Não tem. Só pode ter uma opinião. Não pode ter duas opiniões. Não. Só pode ter opinião da extrema esquerda. Não pode ter opinião da centro-esquerda, da centro-direita, da extrema-direita. Não pode. Tem que ser da extrema esquerda. É a única que é aceitável para esse pessoal. Nas mãos de vocês está o destino. Olha o desespero da pessoa. Estão apavorados com isso. Por quê? Porque estão vendo o problema. É o que eu estou falando para vocês. A humanidade como um todo, ela começou esse movimento lá em 2010 em direção à direita, e isso vai estar só acelerando, está aumentando esse movimento, né? Quando teve a primeira leva, né, pegou a esquerda desprevenida, né? Elegeu o Trump lá nos Estados Unidos, elegeu o Bolsonaro aqui no Brasil, o pessoal estava meio, né, não sabia o que fazer. Aí o que eles falaram? Não, temos que recuperar o poder a todo custo, temos que fazer qualquer coisa para voltar ao poder. E fizeram, né? A eleição do Biden lá nos Estados Unidos, a eleição do Lula aqui no Brasil foi exatamente isso. A esquerda fez tudo que podia e mais alguma coisa além que não podia ter feito para voltar ao poder de qualquer jeito, achando que ia resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque é uma mudança muito mais estrutural, uma mudança de base, uma mudança no pensamento do brasileiro. O brasileiro está discutindo mais política, está chegando a conclusões muito mais embasadas nas suas opiniões políticas, né? E isso mata a esquerda. A esquerda sempre se guiou pelo pensamento raso, pela frase de efeito que não tem lógica nenhuma no final das contas. Então esse movimento é um movimento inexorável. A esquerda ficou apavorada, voltou ao poder a todo custo, não que temos que proteger a democracia e não sei o que lá, só que está percebendo agora que não adianta. Voltaram para o poder, voltaram com presidentes fracos, como é o caso do Alberto Fernandes da Argentina, que já caiu, é o Lula que está para cair, o Biden que está para cair lá nos Estados Unidos também. Aliás, o Biden, depois eu vou fazer um outro vídeo, porque está uma confusão isso, o pessoal democrata querendo que ele saia, ele não quer sair, e caramba, que confusão isso, né? Mas, de qualquer forma, tirando a possibilidade do Big Mike lá nos Estados Unidos, né, da Michelle Obama assumir a vaga lá, eu não vejo ninguém que possa ganhar do Trump. A Michelle Obama eu acho que ganha do Trump, mas fora ela, qualquer outro candidato democrata perde. Então o pessoal já está apavorado aqui no Brasil, porque estão vendo que na Europa o pessoal está indo para a direita, nos Estados Unidos está indo para a direita, e a tendência é isso, né, o fim da onda rosa, o que a gente está falando aqui, né? Então, tá o pessoal da esquerda aqui apavorado aqui, não porque vocês que nos deram Hugo, Verne, Balzac, Zola, Proust, e no caralho, Proust é muito chato, cara, eu não sei se vocês já leram Proust, é muito chato esse cara, bicho, é impossível ler essa porra. Descartes, Camus... Meu amigo, não vai acabar o mundo não, cara. Vão eleger gente mais à direita, que tem uma opinião diferente da sua, sabia? Sabe o que vai acontecer? Não vai mudar nada. A França vai continuar sendo a França. Aliás, vai continuar sendo meio esquerdista. A França sempre foi meio esquerdista. Não tem problema, não vai acabar o mundo não, cara. Mas pra esquerda parece que é um negócio assim... Mas é o que eu falo para vocês, é o pavor deles, porque eles perderam o controle, né? E é o que está acontecendo aqui, a eleição na França, né, vai ser hoje, mas hoje a gente não tem um resultado ainda, só no domingo que vem que tem um resultado final. E é isso que eu acho que é o mais impressionante, né? Você vê esses artigos do pessoal aqui como se o problema fosse a extrema-direita. Não, porque a extrema-direita, nossa, como pode? Bolsonaro, Trump são antidemocráticos, estavam corrompendo o Estado. Como assim? Os caras perderam a eleição e saíram. Qual o problema? O Lula faz muito pior aqui, né? E esse artigo aqui do Lucas Ribeiro para a Gazeta do Povo, que entrevista um especialista alemão aqui, como é que é o nome do cara?
Grundenberger, que é um especialista em política latino-americana, ele fala que, na verdade, o problema é a esquerda. E ele está certo, é isso daí. Ele fala sobre a galáxia rosa, né, que é a maré rosa, né, a ondinha rosa da esquerda aqui na América Latina, que era vista como esquerda liberal e coisa e tal, mas que agora, justamente porque está ameaçada, está se transformando na galáxia rosa. O que é a galáxia rosa? É a esquerda latino-americana, desesperada para manter o poder aqui, sabendo que vai perder, se associando com Rússia, China e outras ditaduras no mundo, ou seja, perdendo a característica. Por que onda rosa? Rosa porque, na visão deles, são centro-esquerda, não é de extrema esquerda, né? Lorota isso, porque o Lula é extrema esquerda, né? O cara é um comunista, né? A Dilma pior ainda, né? Então, ou seja, é muito extrema esquerda. Mas na cabeça do pessoal não, era só onda rosa. E agora, só que mesmo esse pessoal que era onda rosa, que era meio centro-esquerda, está se engraçando para o lado das ditaduras, né? Está justamente fazendo coisas do quê? O que fez o Maduro na Venezuela. E o que o Maduro fez na Venezuela para se perpetuar do poder? Ele tomou conta da Suprema Corte. Esse é o caminho. Esse é o caminho de destruir a democracia, tomar conta da Suprema Corte. E é exatamente o que a esquerda fez aqui no Brasil e fez na Venezuela e está fazendo em tantos outros lugares aqui da América Latina, né? Vamos torcer para o comprometimento da nossa Suprema Corte não tá tão grande assim ainda, mas sinceramente é problemático. É que o cara fala que o grande risco é esse, né? E no final ele termina aqui falando que não, que a gente tem que pressionar o Lula para o Lula se afastar do Putin. Eu falo um negócio, cara, o alemão resolve estudar América Latina e não assiste o Ancapsu. Cara, pergunta pra mim, eu falo pra você, é impossível, é impossível. O Lula é praticamente um pentelho encravado no saco do Putin. O Lula ama o Putin de paixão. O Lula praticamente, se o Putin quiser comer o cu do Lula, é só ele falar, Lula, de 4 aí, e pronto. Não existe essa chance do Lula mudar em relação ao Putin, né? Podia ter me perguntado isso, poupava a vergonha de falar, não, que temos que convencer o Lula a se afastar do Putin e não sei o que lá. Aqui, ó, é importante pressionar o governo brasileiro e o PT para que se distanciem dos espaços autoritários. Caralho, bicho. Que perda de tempo esse pessoal ficar estudando coisa aqui do Brasil. Não tem. O Lula é autoritário, ele é o problema. Não tem como ele se afastar do problema, porque ele é o problema. A única maneira disso seria o Lula deixar de ser o Lula, o que não vai acontecer. O Lula é o Lula, né? Aqui, ó, isso inclui a proximidade do Brasil com a Rússia, que é vergonhosa para muitas pessoas em nível internacional. Concordo, eu morro de vergonha disso. Né? Enfim, um monte de besteira isso daqui no final das contas, mas ele tem razão nesse aspecto. A galáxia rosa é muito, mas muito mais perigosa para a democracia do que a extrema-direita que eles chamam, que não é extrema coisa nenhuma, é só uma direita um pouco menos neoliberal, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.